Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 5, de 1 a 11, e corresponde à semana 5 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Ananias e Safira. Vamos à leitura do texto bíblico. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Imbuído de bons exemplos como o de Barnabé, que vendera uma propriedade para doar integralmente a soma resultante da transação à igreja, o casal Ananias e Safira decidiu fazer o mesmo. Entretanto, os cônjuges declararam que o preço da venda havia sido inferior, já que retiveram parte do dinheiro obtido para si. Agindo assim, pretendiam obter créditos a si próprios perante os outros cristãos. Demonstrando conhecimento deste fato íntimo por ação do Espírito Santo de Deus, Pedro confrontou Ananias, que estava sozinho sem sua esposa, assim repreendendo severamente perante a igreja. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias faleceu no mesmo momento, sendo seu corpo levado por alguns rapazes para fora do local em que todos estavam reunidos, onde foi sepultado. A seguir, 3 horas mais tarde, Safira entrou no recinto e, sem saber do falecimento do esposo, confirmou a mesma versão mentirosa acerca da venda do campo. Então, ela também caiu morta aos pés de Pedro. Foi levada para fora a fim de ser sepultada ao lado de seu marido. E grande temor acometeu toda a igreja e também os que ouviram falar desses acontecimentos. Em Atos 5:11 aparece pela primeira vez a palavra grega eclésia, usada para referir-se a assembleias, políticas ou não. Antes, a comunidade de crentes era chamada de discípulos, ou simplesmente de aqueles que creram. Mas agora o movimento iniciado por Jesus e propagado pelos apóstolos tomava maiores proporções e também apresentava claro afrouxamento em seu vínculo original com o judaísmo, distinguindo-se dele. Outras expressões viriam a denotar os seguidores de Jesus como os do caminho, até que finalmente seus adeptos começariam a ser chamados cristãos em Antioquia da Síria. Aplicação prática. Extraímos importantes lições do texto bíblico lido. A primeira delas é que o Espírito Santo, o Paracletos, é o próprio Deus, o que pode ser depreendido da repreensão de Pedro a Ananias presente em Atos 5, 3 e 4. Esta passagem contém um paralelismo que faz equivaler Deus ao Espírito Santo como sendo a parte atingida pela mentira do casal. Isso é corroborado por outras passagens bíblicas, as quais acreditam atributos divinos ao Espírito Santo, como onipresença, onisciência e onipotência. Aqui é importante que nos detenhamos nessa constatação trazida à tona pelo trecho lido, esmiuçando-a nas seguintes premissas. Primeira, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Intelecto, vontade e sentimento definem uma pessoa, e essas características podem ser observadas referindo-se ao Espírito Santo em diversas passagens bíblicas. Segunda premissa, o Espírito Santo é diferente de Deus Pai e de Deus Filho. As 3 pessoas da Trindade aparecem juntas por ocasião do batismo de Jesus, mostrando sua distinção.
Além disso, podemos observar tal individualidade dessas pessoas nas bênçãos trinitárias, como a contida em 2 Coríntios 13:14, mostrando que graça, amor e comunhão fluem livremente entre as três pessoas da Trindade e delas para a sua igreja. Por fim, a mesma distinção pode ser encontrada em João 15:26, versículo em que Jesus, Deus Filho, afirma que o Conselheiro, Deus Espírito Santo, seria enviado da parte de Deus Pai. Conclui-se, pois, que misteriosamente Deus é apenas um, mas composto por três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceira premissa: o Espírito Santo sempre existiu. No Antigo Testamento, as manifestações do Espírito Santo, apesar de esporádicas e não disponíveis a todo crente, como na era da Igreja, sempre ocorreram. A ideia de um Deus trino processado em que o Pai se transformaria em Filho e o Filho em Espírito Santo e que a terceira pessoa da Trindade seria a única existente nos dias de hoje dessa forma, não tem embasamento bíblico. Acerca da execução de Ananias e Safira pelo Senhor, é importante ressaltar que a Bíblia não defende a punição divina para atos isolados, nem uma relação de causa e efeito para aqueles que foram acometidos por maus acontecimentos, como se todo o sofrimento necessariamente resultasse do pecado. A fraude de Ananias e Safira não foi uma falta maior do que a relação conjugal incestuosa que sabemos ter ocorrido na igreja em Corinto, por exemplo, muito embora Deus tenha determinado a morte dos primeiros e, para este último caso, apenas disciplina eclesiástica. A declaração de Pedro de que Ananias havia cedido às influências de Satanás permite-nos inferir diversas fases na concepção do pecado. Baseados no que ocorreu com Judas Iscariotes, sabemos que essas fases são a disposição mental, a ruminação e a decisão. De modo semelhante, Ananias e Safira, apesar de inicialmente tendo atendido ao chamado do Espírito Santo ao seguirem a Jesus, compondo a comunidade cristã nascente, escolheram não obedecer ao Espírito Santo de Deus, mas agiram cobiçosamente. Dessa forma, a pena de morte determinada pelo Senhor resultou não da ação isolada de Ananias e Safira, mas de seu caráter maculado, que optou pelo caminho da perdição. Além disso, a punição foi exemplar para a igreja nascente, mostrando que de Deus não se zomba e que terrível coisa é cair em suas mãos, apontando para a necessidade de considerarmos concomitantemente sua bondade e sua severidade. Nossas igrejas praticamente aboliram o juízo e a ira de Deus em suas pregações. Em contraposição a esta tendência, o assunto voltou a estar em pauta no exato momento em que o presente texto é escrito, durante o qual vivemos a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. A maioria dos evangélicos brasileiros, contudo, atribui a doença à mera operação de Satanás, merecendo desse modo confrontação com determinações do reino espiritual. Nesse sentido, a fé para estes indivíduos é simplesmente crer positivamente que tudo acabará bem e que a pandemia será controlada e voltaremos a nossas vidas de sempre. Ao lermos o sermão profético de Jesus e passagens correlatas, ao nos depararmos com a biografia de diversos heróis da fé, como em Hebreus 11, ao olharmos para a vida do próprio Jesus, que foi o maior exemplo de fé que já existiu, não podemos anuir ao equívoco simplista de conceber a fé como pensamento positivo. Pelo contrário, a fé cristã baseia-se na crença de que Deus está levando a cabo seus propósitos na história. Isso envolverá bons e maus aspectos, bênçãos e maldições, graça e juízo. Ter fé, portanto, é aceitar tanto a alegria quanto o sofrimento como ações do próprio Deus sobre a humanidade para cumprir seus desígnios. Assim, a este ponto, a discussão recai sobre a soberania de Deus. O mundo ocidental pós-moderno experimenta um humanismo narcisista como nunca antes foi visto. Viver uma pandemia neste contexto é, sem dúvida, uma obra de quebrantamento. O mesmo Deus que puniu indivíduos no Antigo Testamento e que matou Ananias e Safira no Novo Testamento, age em juízo hoje. Mas este juízo não é um fim em si mesmo, e sim a manifestação de suas misericórdias, a fim de trazer o ser humano novamente para seus caminhos, os quais renunciam à futilidade de nossa época e passam a investir a vida naquilo que realmente importa. É tempo de despertamento e de começar a viver para a eternidade, ao invés de para este mundo. Em sua obra Coronavírus e Cristo, John Piper escreve com maestria sobre isso. A rocha em que eu permaneço e que quero que você permaneça é a rocha da ação de Deus no mundo agora e para sempre. Se Deus quiser, diz a Bíblia, viveremos. Mais envolvido que isso, impossível. Não apenas vivendo ou morrendo você estará com Deus, mas também Deus decidirá se você viverá ou morrerá agora. E não apenas viver ou morrer. Ele está ainda mais envolvido que isso. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo.
Nada é excluído de isto ou aquilo. Ele está totalmente envolvido. Totalmente. Esta saúde ou aquela doença. Este colapso econômico ou aquela recuperação. Este respirar ou não. O que significa que, enquanto eu esperava no consultório médico pela máquina de biópsia, Deus poderia ter dito o que ele fez mais tarde: não tema, se você viver ou morrer, você estará comigo. E enquanto isso, enquanto você vive, nada lhe acontecerá, nada que eu não designe. Se eu decidir, você irá viver. Se eu decidir, você irá morrer. E até você morrer por minha decisão, eu decidirei se você faz isto ou aquilo. Vá ao trabalho. Esta é a minha rocha, por hoje, por amanhã e pela eternidade. Trazendo da mente para o coração. Querido Deus, em meio a esta manhã fria, mas ensolarada, sentado a esta mesa de escritório, quero achegar meu coração ao Senhor enquanto escrevo essas palavras. Quero internalizar o significado de tudo que acabei de ler, tornando suas palavras entranhadas a meu modo de agir e gerando em mim a transformação que o Senhor requer. Em meio à atual pandemia do novo coronavírus, que vivencio neste exato momento, enquanto templos estão fechados, um repensar da espiritualidade de toda a eclesiologia faz-se não apenas necessário, mas urgente. Inspiro profundamente, fecho meus olhos e permito-me sentir a doce presença do Espírito Santo. Presença esta que sempre fora uma realidade, mas que minha corrupção e o envolvimento com as inúmeras atividades da rotina não me permitiram notar. Agora, contudo, isolado há quase 2 meses, esse confronto comigo mesmo é inevitável, ao passo que o calor deste espírito é mais real. Estou quebrantado, assim como grande parte do planeta, e embora temeroso por aquilo que haverá de transcorrer, não posso deixar de ser grato por perceber na permissão soberana da propagação desta doença uma oportunidade para que voltemos nossos corações pecadores ao Senhor. Enquanto reflito sobre os acontecimentos dos últimos dias, deparar-me com eventos de juízo divino, como a morte de Ananias e Safira em meio à igreja primitiva, desfaz completamente para mim uma ideia bastante equivocada que eu inconscientemente detinha, a de que Deus tornou-se mais bonzinho à medida que percorremos as páginas do Antigo Testamento em direção ao Novo Testamento. Concepção esta completamente satânica, uma vez que incentiva um comportamento libertino em detrimento da santificação que é inerente ao entendimento da graça que custou a vida de meu querido Jesus. Senhor, é impossível deixar de constatar a atual ausência de temor entre os que se dizem integrantes de sua igreja, que contrasta amplamente com a reverência dos primeiros cristãos, e essa percepção enche meu coração de tristeza. Pregadores mercantilizam sua palavra, sem qualquer receio por uma eventual ira do Senhor. Fiéis assentam-se passivamente às cadeiras durante reuniões, procurando entretenimento e levando vida sem distinção em relação ao mundo, ao invés de cumprirem a missão que Jesus nos ordenou. Lideranças pautam seus ministérios eclesiásticos naquilo que pode oferecer evidência. Igrejas transformaram-se em marcas a serem consumidas, com adesivos colados em carros, promoção de shows gospel e investimento em mega-eventos, enquanto missionários perecem sem os mais básicos recursos ao redor do mundo. E enquanto penso nas entregas de cestas básicas recentemente postadas em rede social, tomo ciência de que roubamos do Senhor a todo momento quando tensionamos assumir o crédito, ainda que parcialmente, pela oportunidade divinamente concedida de praticar toda boa obra. Pois se o Senhor não houvesse nos dado saúde para trabalhar, um emprego e sustento, jamais teríamos condições para tais práticas caridosas. Além disso, o Senhor mesmo preparou todas as oportunidades de praticarmos o bem, e jamais teríamos tal iniciativa se não fosse o agir do Espírito Santo nos impelindo a isso, pois somos maus, mesquinhos e egoístas demais para pensarmos em algo que não seja o nosso próprio umbigo. Em que momento a igreja perdeu seu senso de missão e começou a desejar ser um fim em si mesma, em prol do conforto passivo e omisso de seus membros? Em que ponto deixamos de aproveitar as misericórdias do Senhor para nosso arrependimento, para em vez disso libertinamente testar os limites de sua ira, como filhos mimados que desobedecem a seus pais? Em que época da história humana e da minha história, Deus se tornou um bonachão caricatural que é só graça e nenhum juízo? Como podemos ignorar sua ira por tanto tempo? Haverá ainda chances para que voltemos nossos corações ao Senhor? Doce Espírito, ao mesmo tempo em que externo angustiadamente minhas preocupações, clamo por uma restauração, por reforma e verdadeiro avivamento no seio da igreja brasileira e ao redor do mundo. Quebre-nos até que nossa obstinação permita seu agir.
Conceda-nos propósitos para pararmos de perder tempo com coisas periféricas e novamente retomarmos o cumprimento da missão que nosso Jesus nos conferiu. Sustente-nos até o desfecho dessa pandemia. Quer vivamos, quer morramos, o que importa é estar com o Senhor. Pedimos apenas resiliência para executarmos seus desígnios soberanos. Clamamos para que nossa fé não esmoreça caso a situação torne-se pior. Que mesmo em meio a seu juízo para com a humanidade corrompida, sintamos seu amor, de modo que o Espírito Santo nos lembre constantemente do que Jesus fez como prova suprema do quanto o Senhor nos quer para perto de si. Em seu nome é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 5, de 1 a 11, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre os acontecimentos em torno do pecado de Ananias e Safira. Terça-feira, o Espírito Santo é apenas uma força ativa ou impessoal de Deus? Quarta-feira, é correta a concepção do Deus Trino processado? Quinta-feira, quais as etapas que levam o indivíduo de mente dividida a escolher o caminho da condenação? Para responder esta pergunta, lembre-se do exemplo de Judas Iscariotes. Reconhecer essas etapas permitirá a você maior vigilância para não ser reincidente em seus pecados. Além disso, tenha claro que o próprio Deus nos oferece a oportunidade de resistência às tentações. Se seu pecado é a busca por visibilidade, como ocorreu com Ananias e Safira, ao executar suas obras de caridade, preze pelo anonimato, entendendo que não há qualquer mérito em realizá-las, já que é o próprio Deus quem cria as condições para a sua prática. Sexta-feira, releia o trecho da obra Coronavírus e Cristo, de John Piper, e entregue-se à soberania de Deus, que decide pela morte ou pela vida. Pensar assim pode parecer fatalista, mas faz repousar nossos corações na certeza de que nosso destino eterno está seguro por meio de Cristo, cuja humanidade e morte comprovam como Deus se importa conosco, amando-nos de modo intenso e extremo. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 5, de 1 a 11, para a sua vida?